Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2023, estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa quinta-feira. Enfim, o primeiro dia que a Bolsa fica no patamar positivo ao longo desses últimos 7 pregões consecutivos de queda, hoje tentando, respirar e ficar nesse patamar positivo. O Ibovespa chegou a tocar os 119 mil pontos, 119.438 pontos, e agora tentando permanecer no patamar positivo depois desses 7 dias consecutivos. A gente vem falando ao longo dos últimos tempos justamente esse movimento de realização dos investidores, essa saída do dinheiro do investidor estrangeiro, do Ibovespa, que acaba sustentando as quedas. A gente ainda está nessa metade aí para frente, quase terminando a temporada de resultados. Muitos resultados acabam impactando no desempenho do Ibovespa ao longo do pregão, ao longo do dia. Os investidores olham o resultado, acreditam que vão fazer bons negócios, compram, vendem, fazem suas movimentações, rodam suas carteiras, e aí a gente vê várias situações acontecendo ao longo do pregão. E claro, sem deixar de falar de toda a situação macro, Não é só o desempenho das empresas que acaba movimentando as expectativas dos investidores, o cenário macro também tem impactado bastante. A gente fala do cenário para a China, Os desafios econômicos que a China tem apresentado e enfrentado. A China agora, que inclusive saiu uma notícia hoje, que vai fazer uma reunião, o governo chinês, com o setor imobiliário para tentar entender os desafios, saber exatamente o que está acontecendo, saber como que pode ajudar, como que pode estimular, como que o setor pode trazer uma perspectiva melhor de crescimento econômico para a China e diante, de uma talvez nova Evergrande que está acontecendo. Outra incorporadora grande lá na China tem deixado de pagar seus títulos ou pelo menos sinalizado dificuldade de honrar com seus compromissos, e isso tem trazido também uma certa cautela no mercado. Não só isso, tem toda a situação envolvendo o decreto do presidente Joe Biden, o presidente americano Joe Biden, de não permitir exportações de produtos de tecnologia, de equipamentos de alta tecnologia para a China. Isso impactando em semicondutores, impactando em chips, impactando em muitos setores que a China tem se destacado, principalmente no setor tecnológico. E isso também traz mais uma interrogação sobre a China, principalmente pelo fato de que o país tem se destacado ultimamente na exportação de produtos tecnológicos, Claro que tem toda a manufatura, mas a China também exporta bastante produto nesse setor tecnológico e precisando de chips, precisando de semicondutores, precisando também de alguma expertise americana em seus domínios. Sem essa expertise, isso pode trazer consequências negativas, já que a China tem se destacado bastante aí nesse cenário também. Falando em Estados Unidos, o CPI hoje, Hoje saiu a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que mesmo trazendo
uma desaceleração, né, mostrando essa desaceleração da inflação, mostrando um pouco a falta do ímpeto, né, em relação à inflação. Isso acabou também trazendo movimentações nos mercados, principalmente pelo fato de que o Federal Reserve pode manter a taxa de juros na próxima reunião, pode ter essa perspectiva de manutenção da taxa de juros. Pelo menos isso é o que os investidores estão projetando, é isso o que o FedWatch, né, ferramenta do Citigroup, tem projetado. Cerca de 90% dos atores do mercado acreditam que o Federal Reserve vai manter a taxa de juros inalterada setembro, novembro, dezembro, janeiro, e só começa a cair os juros no mês de março do ano que vem. Em outras palavras, chegou o pico, o Banco Central americano fez o que tinha que fazer, pico de juro, e agora é manutenção e queda. Diferente aqui do Brasil, né? Que agora a expectativa é só de queda. Principalmente depois de algumas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que hoje foi ao Senado Federal para dar explicações a respeito da condução da política monetária. Claro, num ambiente um pouco mais ameno, mais tranquilo do que da última vez que ele esteve no Senado, onde foi muito atacado e muito questionado a respeito de não queda de juros naquele momento. Agora, juro caiu meio ponto percentual na reunião da semana passada. Roberto Campos Neto falando aí, né, que a inflação de serviços está caindo, né? Mesmo que não esteja caindo, a inflação de serviço, o IPCA de amanhã deve mostrar uma melhora, inclusive isso acaba sustentando um pouco as expectativas e as próximas decisões do Banco Central. O Roberto Campos Neto comemorando ou reconhecendo toda a questão fiscal, né, o esforço fiscal feito pelo Brasil, mas o gasto ainda é superior ao de outros países, destacou o presidente do Banco Central. Ele disse que quer ter um ambiente propício, um ambiente benigno, para que os juros possam cair com consistência, que os juros possam cair de uma forma estrutural, né? E ter uma forma estrutural, precisa ter um pouco mais de convicção, justamente para poder baixar os juros, e para isso é preciso de uma credibilidade fiscal, né? Então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizando, fazendo essas ponderações lá no Senado Federal e, claro, né, mexendo com as expectativas do mercado financeiro a respeito dos próximos passos da política monetária aqui no Brasil. Bom, esses são os principais destaques e claro que a gente vai falar de Petrobras, é claro que a gente vai falar de toda essa movimentação, é claro que a gente vai ficar monitorando também todos os resultados das companhias que saíram ao longo dessa madrugada, dessa manhã, tem mexido também com expectativas do mercado e claro que a gente vai repercutir aqui hoje com ele, Alex André, que está chegando aqui, economista, especialista em investimentos. Grande Alex André, nosso querido mestre, tudo em ordem? Bem-vindo ao BMC Marketing, um prazer falar contigo. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Muito melhor agora participando aqui contigo, né? Estive de manhã, agora voltando aqui à tarde, substituindo o nosso mestre Marcos Saravalli, que está em Fortaleza, acabou de mandar uma foto para mim de frente para a praia, que inveja, hein? Depois a gente fica de mal, não sabe por quê, né, Alex? Verdade. Porque o Saravalli faz umas coisas dessas. Ô, Alex, deixa eu falar contigo, começar falando a respeito dessa movimentação aí que eu estava comentando do Roberto Campos Neto, falando que é necessário toda essa situação envolvendo, né, uma queda um pouco mais estrutural, uma melhora estrutural na questão fiscal, uma melhora estrutural em toda a situação econômica do Brasil, até mesmo para conseguir, né, ter credibilidade fiscal e melhorar e cair de uma forma consistente e até mesmo mais rápida a taxa de juros. Interessante que a gente ficava comentando, né, sobre a velocidade, sobre será que vai acelerar para 75 bips, não vai acelerar para 75 bips, e o Campos Neto, ele deu pista e não deu pista, né, Alex? Ele falou que se tiver uma credibilidade fiscal, de repente a gente pode ter uma queda mais estrutural aí do juro. Como que você vê essa situação, Alex? Felipe, eu não vejo nada de diferente que ele já tenha falado, né? Eu acho que ele, como ele está muito mais ponderado, né? O mercado não está batendo tanto, como você comentou, já cortou 0,5%, falou, já dei o que vocês queriam, cortei os juros, cortei meio, até mais o que ele esperava ali, 0,25%, o mercado esperava 0,25%, ele fez aquele voto de Minerva e meio que
não tem como ter mais críticas negativas, pelo menos agora no curto prazo, em relação ao nome do Campos Neto, né? Então ele já vem com uma pressão a menos nas costas e eu vejo que, claro, agora a pressão fica para 0,75 e ele deixou bem claro, vamos esperar os dados de inflação, depois a gente conversa. Eu estou ponderando aqui, no descarto, ele descartou no comunicado, na ata, agora no curto prazo, mas se realmente as expectativas, né, tiverem aí um pouco mais favoráveis, quem sabe cortar mais 0,25 adicional para chegar a 0,75. Eu só tenho medo, Felipe, nessa pressão política e na velocidade e no tamanho da magnitude do corte, porque o que diferencia o veneno, né, do remédio é a dose, é a dosagem. Então, se realmente a dosagem for muito forte, cortar juros muito mais rápido, isso pode ser até mesmo prejudicial se for muito rápido esse corte de juros. Foi até levantada, o Alex, essa possibilidade, né? Ao longo dos últimos dias a gente tem conversado bastante com vários economistas, com várias pessoas aqui, e alguns dos nossos convidados falaram sobre isso, né? Falaram sobre essa situação de que talvez essa decisão acabe, a última decisão do Banco Central possa ter sido mais política do que técnica, né? E sim, esse é um receio do mercado, né, Alex? E o que o mercado tinha colocado em perspectiva, não esse meio, mas o mercado já começa a colocar 0,75. Olha a curva de juros, né? Se começa a observar a curva de juros, a gente consegue ver essa pressão. Mas Roberto Campos Neto já tem colocado esse ponto interessantíssimo aqui, o Felipe, na relação da curva de juros, e o mercado já tem colocado, será que o Roberto Campos Neto vai trazer um ambiente que o mercado vai ancorar a expectativa para justamente o mercado não ficar atrás da curva, né? Porque a gente tem visto na curva de juros essa pressão, né? Mas o Roberto Campos Neto parece que não vai ceder, pelo menos por hora, e na minha opinião, meio nas próximas reuniões agora, pelo menos esse ano 2023, está muito bem direcionado, eu não teria uma pressão agora no curtíssimo prazo que poderia até se prejudicar. Alex, você levantou uma questão importante que eu acho que a gente pode debater um pouco aqui, é justamente essa. A gente viu o fechamento de curva, a gente viu a queima de prêmio, a gente viu, né, um cenário benigno para várias empresas, várias companhias que subiram, experimentaram o rally. Depois que chegou num consenso de que o Brasil poderia ter virado a bola da vez de novo, depois que chegou no consenso de que, putz, agora vai cair o juro, agora o Brasil engrena, agora a gente Sim. pode experimentar né? um momento interessante. Depois disso, estagnou o mercado, lateralizou Sim. e a gente não tem mais esse ímpeto, né? O que aconteceu, Alex André? O que aconteceu? A curva curta e a curva longa de juros, né? O que aconteceu? A curva curta caiu, de fato, mas o que traz o valuation, né? O que traz realmente a perspectiva das ações do ativo de risco é a curva longa. E a curva longa subiu, Felipe. Por quê? Porque já começou a entender essa visão que eu fico preocupado, que todos os economistas ficam preocupados. Olha, se realmente o Campos Neto, né? O Campos Neto, eu digo o Banco Central como um todo, né? Todo colegiado, votar para 0,75 e acelerar esse corte mais rápido, uma magnitude maior que o mercado esperava, a gente vai trazer o quê? Uma aceleração da atividade econômica, né? Ou seja, essa inflexão mais rápida do que o mercado está colocando na expectativa, isso impressiona a inflação novamente. Então, ou seja, a gente não vai conseguir, né, ancorar totalmente as expectativas. Muito pelo contrário, ou seja, a gente vai realmente, caso tenha esse cenário, dificulta um pouco enxergar, né, a manutenção, né, dos dados macroeconômicos. E eu acho que o que acontece também é o lado do governo, né, Felipe? Porque do lado do governo a gente observa o seguinte, a questão fiscal. Né? A questão fiscal acho que é um ponto importantíssimo para falar. Inclusive, eu estava agora almoçando com, inclusive, um grande amigo meu, advogado tributarista, e eu quero trazer até para essa pauta aqui, tá, Felipe? Vem fresco para cá, é algo que pouca gente está falando. Ele veio falar de um tema aqui, eu vou deixar guardado, eu vou mandar aqui, inclusive, para colocar na tela, para falar com você depois, que é uma criação de um novo imposto que estão falando na reforma tributária. Né? E pouca gente vem comentando aqui durante a mídia, enfim, eu digo economista e etc. E isso que o governo quer fazer, o governo quer gastar ainda mais e o mercado fica preocupado em relação às contas públicas e justamente por isso o governo precisa arrecadar mais. Então, ou seja, esse cenário fiscal no Brasil, com toda essa reforma tributária que está sendo discutida no Senado, não é um ambiente tão propício assim quanto o mercado esperava. Antes, o que aconteceu lá atrás? Por que os ativos surfaram, Felipe? Só para terminar o adendo, e agora não. Lá atrás nós vimos o seguinte, a curva longa de juros caindo, porque agora temos o arcabouço, melhor do que nada, o mercado aceitou, falou, pode vir qualquer coisa aí que a gente vai tirar um pouco do peso do fiscal. Tanto que veio as agentes de risco subindo até mesmo classificação, mesmo não tendo concluído esse assunto, que ainda está em tramitação do Senado. Por outro lado, o mercado começou a acordar e falou assim, será que realmente as contas vão fechar já para o ano que vem? 2023, ok, 2024
já começa a trazer uma preocupação. E a curva longa de juros já começa a trazer essa preocupação, a percepção fiscal. E isso afeta os ativos de risco. Então, ou seja, a gente teve o primeiro cenário muito benéfico, é aquele famosa frase, né, Felipe? O mercado ele tenta antecipar, sobe no boato e começa a cair no fato. Né? Então, isso que pode distinguir um pouco de expectativa. Mas não estou pessimista, Felipe, tá? Eu continuo otimista. O ciclo, né, de corte de juros, né, o ciclo de flexibilização monetária está apenas começando, vai ser extremamente benéfico para grandes empresas aqui, tanto de eficiência financeira, redução de alavancagem, né, quanto em relação ao operacional. Isso também transita no operacional das companhias. Mas, de novo, tem que tomar muito cuidado com o tamanho da magnitude dessa pressão política sobre o Banco Central. Ô Alex, você falou, tô otimista, né? E aí, olhando pelo retrovisor, né? Aí fica, claro que fica Sim. mais fácil você olhar no retrovisor, mas não dá pra gente deixar de falar que muita gente acabou perdendo algumas oportunidades por conta de um pessimismo exacerbado com o cenário brasileiro. Sim. Certo? Desde a eleição a gente vê um cenário um pouco mais pessimista, muita gente falando, puxa, talvez não vai, e as coisas minimamente estão indo. Né? E aí, de repente, não pegaram, não experimentaram esse rally que aconteceu. Claro que são vários fatores, né? Tem investimento estrangeiro, tem queda de curva de juro, tem o próprio cenário fiscal mesmo que a gente está comentando aqui, e acabou por um pessimismo e não aproveitando essa oportunidade. E como a gente falou no começo aqui, agora, né, que o otimismo parece que virou uma chavinha, o mercado estagnou. Mesmo com esse otimismo, não parece que fica muito mais distante experimentar esses retornos que a gente viu agora nesse ambiente, ou a gente consegue, de repente, aprovando um arcabouço até outubro, de repente aprovando uma reforma tributária até outubro, a gente consegue ver ou ter um gostinho desse novo rally que pode acontecer até o fim do ano? Ou isso deixa para o ano que vem? Ótima pergunta, Felipe. Eu vejo como uma expectativa positiva até para esse ano, tá? Acho que esse ano eu tenho mais argumentos positivos para esse ano 2023 que para 2024. Eu expliquei anteriormente por quê. Esse ano a gente não vai ter pressão fiscal agora esse ano. Esse ano a gente já tem uma mensagem de flexibilização monetária que vai continuar no que vem, ou seja, a gente vai fechar ali próximo de 9% a nossa Selic. E esse momento agora, a gente tem claramente, a gente vai depender muito do que vai ser definido lá em Brasília, em relação à regra do arcabouço fiscal, mas o mercado também estava discutindo muito essa questão da tramitação, que estava muito rápido, né, Felipe? Então, ou seja, um tempo aí para se discutir na casa, isso pode ser até saudável para o mercado. E, por outro lado, a expectativa de inflação pode começar até a se confirmar ainda mais, né? Ou seja, com essa expectativa do IPCA, enfim, outros índices de inflação se confirmando, a gente pode trazer um pouco mais de otimismo. Acho que o otimismo, a pergunta aqui seria o seguinte, a resposta da pergunta seria o seguinte, Felipe, o otimismo não acabou. Eu acho que ele estava muito exagerado no curto prazo, acho que tem que dosar um pouco desse otimismo. O otimismo continua, mas ele vai ser de forma, né, de uma forma paulatina, ou seja, ele vai ser ali, vai apresentando ao longo do tempo. Porque antes, lá atrás, o estrangeiro se posicionou antes, entrou falando aqui mais de market time da Bolsa, né? O estrangeiro se posicionou antes, acertou o time, o institucional brasileiro vai entrando depois, o varejo também começou a parar de sacar, né, nos fundos, começaram a comprar ações, e o mercado já veio que entendeu que é o final do ciclo. Muito pelo contrário, acho que não é o final do ciclo, acho que é apenas um começo de um ciclo olhando mais para frente, mas no curto prazo o que a gente observa é o seguinte, o estrangeiro ele já, né, no net, ele já saiu de grande parte do Brasil, né, já colocou o dinheiro no bolso, esse carry trade, né, esse trade aí que é muito favorável, ele sabe que isso não vai ser tão favorável à frente, e também, claro, a balança de risco no mundo inteiro, né, Estados Unidos acelerando, enfim, tudo aquilo que a gente vem discutindo. Então, acho que aqui no Brasil eu tenho diversos argumentos aqui para ser otimista em Brasil, em ativos de risco, não só o Ibovespa, principalmente fora do Ibovespa, tá? Porque no Ibovespa a gente depende muito de Petro e Vale, né? Não que Petro e Vale não estejam baratas, não é isso. Mas saindo do Petro e Vale, a gente pode falar aqui de várias ações, Felipe, que tiveram aí, enfim, perspectivas muito boas, e isso que a gente vai discutir também ao longo do programa, que esse otimismo vai começar a apresentar nos números, né? Então, fora isso, acho que vale a pena também trazer essa ótica de resultados também, que é um divisor de águas para a nossa Bolsa. Ô Alex, tem uma estatística interessante e pegando aí esse gancho que você falou, Petro e Vale é maior peso no índice e isso acaba trazendo esse impacto aí também, né? Bancos também, bastante participação e peso no índice, mas tem uma estatística interessante e aí eu até queria
abordar esse assunto contigo é que, assim, pensando, né, nesse ciclo aí de um pouco mais pessimista e tudo mais, e claro, diante de todo esse cenário um pouco mais complicado que a gente viveu, as ações, né, de grande capitalização caíram cerca de 20%, né, até 20% ali nos últimos 12 meses. Small caps, cerca de 31%, micro caps, 46%. A gente sabe do grande impacto, né, que as small caps, as micro caps, essas empresas de menor capitalização, elas acabam tendo aí num movimento, né, de um pouco mais aversão ao risco. Quando a gente olha para essas empresas, Alex, a gente vê, principalmente small caps e micro caps, a gente vê que teve um certo ânimo justamente nesse movimento, mas olhando para frente, elas que podem ser as mais beneficiadas nesse movimento de otimismo que você comentou até o fim do ano. Sim. A gente pode ver rally cada vez maior e empresas, sei lá, de repente duplicando de valor, triplicando de valor. Sim. Você consegue enxergar esse cenário para essas companhias, ou Alex? Sim. Eu vou trazer um exemplo aqui, eu só vou colocar eu tô com a minha tela aqui do Profit, eu vou dar um exemplo. Você falou de papéis que subiram 100%, que podem subir 100%, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Plano e Plano, né? Vai soltar resultado hoje, se não me engano. Plano e Plano subiu 344% em 12 meses. Um papel que subiu 198% no ano. E quando você observa Plano e Plano, sozinho, né? Ou seja, só a companhia, entre os pares, os analistas na média, nem estou falando por mim, mas os analistas na média, se pegar os papers de todos os bancos, a gente vai ver que é uma ação ainda descontada. Então, ou seja, aquela discussão de corte de juros, claro que grande parte talvez pode ter sido incorporado, mas as companhias têm feito a lição de casa. Quais são, por exemplo, falando de construção civil, o que é a lição de casa? É VSO, né? Ou seja, volume sobre oferta a nível muito saudável. Olha que nós vimos na Cury, por exemplo, números muito fortes. Cury também, nem estou com a Cury aqui na tela, mas também é um outro grande exemplo. Né? Então, por exemplo, ver se eu tenho a Cury aqui, mas depois eu posso falar de Cury. Cury também foram resultados recordes. Então, a gente tem várias companhias do setor de construção civil, eu posso listar aqui, Moura do B, Mitre, PLPL, Cury, tudo na minha cabeça, posso esquecer de falar outras aqui, mas são setores, um setor específico, que é o setor de home building, o setor de construção civil, que eu acredito que essa queda de juros, falando só do macro, é um fator adicional, porque o fator micro já está entregando resultado e deve continuar entregando resultado. Então vai ser um catalisador ainda mais. Então eu olho pela ótica do copo cheio. Ou seja, o que significa? Olha, temos mais argumentos positivos do que tempos atrás. Mas é muito difícil falar isso, né, Felipe? Porque lá atrás muita gente fala, mas por que eu não comprei PLPL a R$2, né, a R$3? Né, é muito contraintuitivo. Né? Então o mercado ele começa a ter muito mais conforto em comprar uma PLPL a 11, por exemplo, do que a 3, porque agora que o juros está começando a cair, agora que a companhia, agora que eu digo, né, nos últimos trimestres a companhia começou a apresentar resultados positivos. Então, ou seja, argumento é que não falta, os preços já estão subindo. Né? Estou falando do setor de construção civil especificamente, mas tem outros setores, por exemplo, varejo. Eu não enxergo que varejo é uma pergunta muito pertinente. Varejo, mas Selic vai cair, enfim, aquele discurso simples de falar que a Selic vai cair vai beneficiar o varejo. Eu ainda sou muito cético. Olha o que aconteceram com os resultados das grandes varejistas que já divulgaram resultado até agora. Resultados fracos, né? Resultados que nós vimos aí, capital de giro ainda prejudicado, estoques. Então, a gente tem várias linhas de resultados que não vão melhorar do dia para a noite. Varejo, para mim, eu sou muito cético. Mas tem outras empresas, tecnologia, educação, por exemplo. Né? A gente estava até discutindo mais cedo aqui, né, Felipão, de Cogna, né? Enfim, Ânima também vai sair também na segunda-feira. Então a gente começa a ter algumas narrativas positivas que devem ser continuadas e eu continuo muito otimista falando aqui das small caps em geral. Eu falei de 2 setores aqui, mas eu posso falar de vários e a gente vai discutir ao longo do programa aqui também de ações que divulgaram resultados que estão dentro dessa, não só do índice small caps, mas também são consideradas small caps, né? Então, o argumento para mim aqui não falta, acho que deve aí para o investidor, né, o acionista, a trazer essa seletividade, que independentemente do cenário ele vai ter que fazer, mas agora está muito mais difícil de selecionar. O Alex falou de a Plano e Plano, né? Mais confortável comprar agora a 11 do que de repente a 2 lá atrás. Eu digo no investidor médio, né? Ninguém quer comprar a 11 agora se for olhar para trás, né? Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, mas também a 2, quando você faz a continha do risco-retorno, quando você coloca
né? O que pode dar errado que o que pode dar certo, e cenário também não necessariamente você fica confortável. E até porque a gente não fala só de investidor pessoa física, né? Quando um gestor de fundo, né? Quando um institucional olha para isso, ele fala, putz, tem mais argumento para não entrar do que para entrar. Quando o papel anda, aí você acaba consolidando mais argumentos para entrar do que para não entrar, né? Você vislumbra algo a mais também, né? E é legal falar sobre essa discussão, ótima a sua pergunta, Felipe, porque assim, nessa discussão lá atrás, a gente pega as empresas de construção civil, as empresas que fizeram o IPO, várias empresas estavam com liquidez muito baixa, porque nós vimos a bolsa caindo, nós não vimos os fundos entrando, só resgate nos fundos, né? Nos FIAs, nos fundos multimercados tomando resgate. O mercado lá atrás, falando lá atrás de um ano atrás, juros, nós tínhamos a percepção que o juros não ia cair naquele momento, sempre era agora vai, nunca ia para frente, e a bolsa ficava realmente pesada, né? O que aconteceu naquele momento? A liquidez dos ativos era muito baixa. Vou dar um exemplo específico. 2 ativos reais que eu vi com meus próprios olhos, Felipe, tá? Para dar um exemplo aqui muito claro, mas existem vários, vou dar 2 exemplos. Estapar e Infracommerce. Eram 2 papéis que estavam com liquidez ali na média de R$200 mil, R$300 mil. Estapar até menos. Estapar chegou a bater 100, R$200 mil de liquidez diária. Essa liquidez um fundo não compra. Mas é uma ação, Alex, que caiu 90%, 95%. O gestor pode até gostar da ação. Falando, olha, eu adoro essa, eu vi que realmente está barato, está descontado, eu vou querer comprar, não posso, porque a liquidez não me permite. Então, às vezes, o fundo ele não consegue se posicionar naquele momento. E o investidor pessoa física, entendendo os riscos, entendendo o risco de liquidez naquele momento, entendendo o risco da tese, ele pode se posicionar antes. E ele pode até ganhar mais, né, relativamente, claro, do que um grande gestor. Não significa que o grande gestor não vai fazer o seu trabalho. Mas ele, no momento de baixa, uma liquidez mais baixa, como eu vi com essas 2 teses, agora, eu nem sei a liquidez. Por exemplo, vou pegar a Infracommerce. Infracommerce agora está fazendo 4 milhões, agora nesse momento, 4 milhões e meio, 4 milhões e 500 mil reais de liquidez agora, neste momento. Era um papel que fazia 200, 300 mil reais dia. Mas agora a Infracommerce está R$1,66. Lá atrás, como eu estava comentando nesse patamar de preço, era 95 centavos. Então, ou seja, um fundo deixou de ganhar se ele não tivesse, né, se ele, como ele não entrou, 70%, vai aproximadamente, mais do que isso. Mas enfim, é isso que eu quero trazer aqui, que o investidor pessoa física, assim como os fundos de investimento, são características diferentes. Mas o investidor pessoa física, nos momentos de baixa do mercado, nessas ponderações ele consegue se posicionar muito bem, mas tem que também entender, é totalmente contra-intuitivo, né, Felipe? Comprar quando todo mundo está vendendo, né? É fácil falar agora. Né? Então, você olha no retrovisor... É fácil falar, é fácil. Você fala que é fácil. E só para contextualizar aqui, o Alex, você falou da Plano e Plano, 370 mil reais. Exatamente. De liquidez, ou de volume hoje, né? Sim. Então, é muito pouco, né? Perto de, claro, companhias e tudo mais, mas 370 mil reais não, é muito pouco. Acaba não tendo tanta possibilidade de entrada aí desses fundos. Alex André, eu vou dar uma olhada como é que está o Ibovespa aqui, trazer para o pessoal, porque a gente começou a nossa programação aqui, o nosso programa, o nosso BMC Market, com uma alta de 0,3%, 0,4%, agora já está subindo só 0,06%. Uma coisa muito preocupante, para falar a verdade, porque a gente estava falando a respeito dessa movimentação de 7 pregões consecutivos de queda e que talvez hoje haveria um respiro no mercado, mas parece que já, viu, Alex, o Ibovespa vai virar para o patamar negativo, agora uma alta de 0,05%. Quem está puxando bastante para baixo é a própria Vale, tá? A Vale acaba tendo uma queda de mais de 1% e isso pode estar trazendo também essa movimentação ruim aí para o Ibovespa, sem contar de várias outras empresas que divulgaram resultado e estão caindo fortemente no pregão desta quinta-feira. Mas essas empresas, resultados e tudo mais, a gente vai conversar com o Alex André daqui a pouquinho e depois a gente tem nosso convidado também. Você continua com a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 2 minutos. Quero fazer um convite, um alerta muito importante para você. A Money Week está de volta a partir do dia 14 até o dia 17 de agosto. Não perca a chance aí de aprender com as principais autoridades em investimentos e educação financeira do Brasil. Um evento muito bacana, patrocinado, proporcionado, online, gratuito pela EQI. Participe, prepare-se para trilhar o caminho aí da sua independência financeira. Inscreva-se agora, inclusive tem um QR Code que está na sua tela. Agora, garanta o seu lugar nessa 9ª edição, lembrando, online gratuito, entre os dias 14 e 17 de agosto, portanto, na próxima semana, um baita evento aí da EQI, inclusive, né, com painéis mediados aí pela Paula Moraes, grande Paula Moraes, apresentadora aqui da BMC News, sempre com a gente, e também nessa parceria com a EQI. Inscreva-se com o QR Code que está na sua tela neste momento. Bom, 3 horas e 3 minutos, a gente segue aqui com o nosso debate, com as nossas discussões, porque eu tenho uma empresa, Alex André, que eu gostaria muito de debater contigo, porque ela é nada mais, nada menos do que a companhia que mais sobe no pregão de hoje no nosso Ibovespa, que é a Azul, né? Companhia aérea, 7,96% de alta neste momento. Companhia aérea que viveu dias ruins, desafiadores, dias problemáticos, questionamentos, interrogações, mas o resultado de Azul veio interessante, hein, Alex? Como que você avaliou? E claro, né, a Azul divulgou o resultado antes da abertura do pregão, a gente já falava, sim, né, já especulava sobre os impactos que esse resultado poderia ter ao longo do pregão de hoje. Parece que o mercado
gostou dos números da companhia, né, Alex? Gostou bastante. Inclusive, ontem eu estava falando, inclusive, lá na Sara Invest, né, para alguns clientes, e o papel estava caindo 5%. E muita gente perguntando a expectativa para o balanço, né, que saiu hoje de manhã, antes da abertura do mercado. Eu vi falando, olha, mas por que a Azul caiu 5%? Né? O que está acontecendo? Será que o resultado vai vir ruim? Você lembra de Gol? Também. Quando a Gol soltou o resultado, né, o papel subiu 3 e fechou caindo menos 3. Né, uma baita volatilidade. Muita gente esperando que poderia ter... Falando assim, swing trade de curto prazo, né, um dia por outro dia. Muita gente perguntando, querendo saber desse market time. Eu não sou dono do preço, não tem como ninguém saber para onde o preço vai, mas falando de fundamento. Falei, gente, o preço caindo 5%, falando ontem, tudo mais constante, se tivesse ali na casa dos 20, 22, 25 reais, eu ficaria realmente, olha, faz sentido uma realização. Mas nesse patamar de 16 reais, lá na Sara Invest, a gente começou a criar mais otimismo, dizendo, olha, o segundo trimestre em Gol foi um trimestre forte e a Azul, então, pode ser melhor ainda. E o que repetiu, né? O que aconteceu de fato, né? Então, ou seja, qual foi o resultado de Azul, tá? Tem os números aqui na cabeça, tá? 4 bi de receita, o melhor segundo trimestre da história da Azul foi esse, ô Felipe. De EBITDA, de receita, né, de PRASC, de RASC, então, ou seja, todos os dados operacionais vieram muito bons. E além disso, olha a margem EBITDA, gente. A margem EBITDA saltou ali de 17% para 27% de margem EBITDA, ou seja, teve um grande incremento de margem EBITDA, redução drástica de alavancagem, uma vez a dívida líquida por EBITDA que eles conseguiram reduzir, uma vez a alavancagem que eles reduziram, era 5 vezes, agora foi para 4 vezes a alavancagem e ainda não parou por aí. A companhia quer fechar o ano, de acordo com a Azul Day, ali na casa de 3 vezes EBITDA, que é muito baixo, né? Então, ou seja, o que eles estão fazendo? Trocando, né, os seniors notes, né, por duration, né, mais longa, então, ou seja, o vencimento jogando à frente, e isso justamente traz um conforto, porque a Azul não vai ter compromisso financeiro de curto prazo. Ou seja, ela alongou a sua dívida, o balanço fica muito mais saudável e começa já a aparecer os resultados. Então, eu estou muito otimista, fiquei muito otimista pelo resultado de Azul, confirmou minhas expectativas. Então, 1 bi de EBITDA, 4 bi de receita, indo para o guidance, né, que eles colocaram para o ano, reduzindo drasticamente a alavancagem, velocidade muito rápida, fazendo negociação com seus lessores, índice de eficiência, o CASC, né, que é o custo de combustível, caindo 10%. Né, também nós vimos aí o índice de eficiência, ou seja, o índice de eficiência é a eficiência das aeronaves, não só o modelo das aeronaves mais novas, mas também as rotas que estão sendo feitas, também fazendo redução de combustível. Também, claro, o preço do querosene caiu no período, ajudou, né, o câmbio também ajudou, mas tudo isso traz um conceito interessante. O mês de junho, Felipe, que nós vimos aqui, foi o melhor mês desse ano nos últimos 8 anos, de acordo com os dados da ANAC. Então, o que eu quero traduzir aqui, tá? Que provavelmente, e olha que é o seguinte, o segundo TRI, sazonalmente, não é o melhor trimestre. Sazonalmente não é o melhor trimestre para as companhias aéreas, não é. Então, a partir do terceiro e quarto trimestre, provavelmente vão vir mais fortes que o segundo. Então, esse ano é um ano de grande recuperação. Ah, mas Alex, eu entendo, a capacidade não teve um grande aumento. Ok, a gente tem um problema das companhias que fazem as aeronaves, demoraram a entregar também. E isso também até ajudou o incremento de tarifa. A Azul teve um aumento de tarifa de 6%, isso ajudou também no resultado. Mas a questão também da capacidade, né, vis-a-vis a taxa de ocupação, que ficou praticamente ali estável, mas nós vimos internacional crescendo, o cargo 34% de market share, a Azul é líder no cargo no Brasil, muito sólido, e também o programa de fidelidade Tudo Azul, que também mostrou um crescimento, que também não é um crescimento marginal sobre o resultado total, mas mostra a fidelidade, e também não pode deixar de falar de Congonhas, que deve adicionar aí uns 350 milhões de EBITDA para o ano, em uma operação nova que dobrou o número de slots, né, que é a autorização de pouso e decolagem por lá. Falei bastante, Felipe, mas a gente tem um ano muito positivo para a Azul, tá? Eu continuo muito otimista para a companhia aérea. Eu sei que muitas pessoas não gostam e o próximo convidado eu sei que também não deve gostar bastante, mas é meu amigo, então eu vou perdoá-lo aqui. Já estou adiantando aqui. Sem spoiler, daqui a pouco ele está entrando aqui com a gente. Mas é interessante, o Alex, porque eu até separei algumas frases aqui, tanto do John Rogerson, CEO da Azul, que inclusive a gente já entrevistou algumas vezes aqui, também do Alex Malfitani, que é o CFO da Azul também. É interessante o que eles falam, né, logo depois desse resultado. O John Rogerson disse que o que a gente fez aqui é complexo, né, é difícil das pessoas compreenderem, e que quando todo mundo entender, os stakeholders vão tentar pegar uma carona e aí a avaliação vai melhorar daqui para frente.
O CFO, ele disse o seguinte, que quando você fica fora do setor de aviação, e aí pode sustentar um pouco dessa provocação que você vai fazer para o convidado, quando você fica fora de aviação, você não se expõe na volatilidade, que é grande, né? Uma volatilidade bastante grande do setor, que tem, enfim, sofre com grandes volatilidades, mas também você perde oportunidade de ganho. Que ele olha a ação, ele olha a Azul como um investimento de longo prazo, que não necessariamente para você ficar olhando todo dia ali, porque você vai ficar maluco com a volatilidade, até porque são muitos fatores que acabam influenciando nessas expectativas. Pô, subiu o querosene de aviação, caiu o querosene de aviação, o dólar subiu, o dólar caiu. Enfim, são vários fatores que acabam impactando no preço da ação, ou pelo menos na percepção que você tem na tela, né? Que quando você olha no longo prazo, você pode ter uma perspectiva melhor para a companhia, só trazendo frases aqui de dois C-level lá da empresa, né? Que acabaram dando essas declarações logo depois da divulgação do resultado, Alex. Ótima colocação, porque não é que eu estou defendendo a aérea é longo prazo, é buy and hold, não é isso que eu quero dizer. Mas o ciclo, de novo, quem comprou desde a pandemia, né, que foi o pior ciclo das aéreas, né, ou seja, e agora, né, para quem está posicionado desde a recuperação, eu acredito que a recuperação ainda não acabou. A recuperação ainda começando. Se você olhar, por exemplo, em relação à capacidade, né, vis-à-vis a capacidade e o percentual de ocupação, né, e a demanda, mesmo que os números tenham vindo muito fortes, os números operacionais, né, tanto pela ANAC, a gente sabe que ainda não superou o nível pré-pandemia. Então, ou seja, ainda a gente tem um grande gap ainda para fechar e isso vai transitar em preço. Claro, talvez não de forma linear, em linha reta em específico, mas as companhias aéreas, de modo geral, a Gol e a Azul, que são listadas aqui no Brasil, têm realmente grandes argumentos para surfarem um ambiente micro aqui no Brasil muito forte. Tá? E tem som diverso, eu falei aqui vários argumentos em relação à própria Azul especificamente. Mas quando essa questão de preço, Felipe, o querosene subiu, o dólar subiu. É a mesma coisa em qualquer setor. Vamos pegar aqui o setor de construção civil. Teve um distrato, né? Alguém distratou, saiu na prévia operacional, vou vender. Né? Teve um VSO um pouco mais, vou comprar. Gente, assim é muito difícil. Né? Claro que eu respeito a estratégia de cada um, mas o que eu quero entender é o seguinte, são ciclos. Observe o ciclo de todo setor. Educação não tem um ciclo, que é o ciclo longo, o aluno ele tem uma evasão no meio do caminho, mas a gente tem uma percentual de alunos que ele entra e ele se forma, né? Enfim, setor de construção civil, né? De todo esse ciclo que é um ciclo mais longo, que também tem a correlação com juros. Então, ou seja, cada setor tem o seu ciclo. E o ciclo de aviação está muito favorável. Então, provavelmente, não sei, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, não sei, vai ter algum momento que a gente vai começar, provavelmente vou começar a falar que o ciclo de aviação não está tão favorável, vis-à-vis o preço, talvez um ambiente macro, enfim, o que seja. Lá no Covid eu tinha um discurso. Antes, na época que estava estourando o Covid ali, Felipe, eu fiquei muito inseguro também. Naquele momento eu falei, olha, eu não tenho uma visibilidade que o Covid vai acabar agora, naquele momento, a gente não tinha nada de perspectiva. Naquele momento eu fiquei também um pouco mais receoso. Depois a gente foi virando, ficando um pouco mais otimista. Mas o mais importante é a gente beber água limpa e chegar antes, né? Acho que esse é o mais difícil, o mais contra-intuitivo, como eu falei, mas é o mais importante entre a média dos investidores. Claro, né, Alex? O cenário muda, as pessoas mudam, as teses mudam e a análise muda também, né? Não é imutável. Quando você olha uma pandemia, você fala, pô, com certeza a aviação civil vai sofrer, ninguém mais vai sair, ninguém mais vai fazer. Não necessariamente para sempre, mas num período, né, um pouco mais extenso aí, isso vai acontecer. E tem uma notícia interessante também, Alex, hoje foi o próprio CEO da Latam, que falou que o governo está desenvolvendo, né, um portal está desenvolvendo a estrutura para conseguir subsidiar aquela passagem a R$200. Então, isso também seja mais uma notícia ali, ou algo que vai construir a narrativa para as empresas aéreas que podem ter um desempenho um pouco melhor. Tanto é que... O Voa Brasil, né? O Voa Brasil, exatamente. Tanto é que a Gol também está surfando essa onda, né? Mais de 5,5% de alta nesse pregão, CVC também 3% de alta no pregão. É claro que quando... É interessante que esse setor acaba, né, se movimentando em bloco, mas não foi só o resultado de Azul que pode ter melhorado a perspectiva da companhia, da própria companhia, mas também do setor como um todo, né? Exatamente. O Voa Brasil eu vejo como um incremento, não vejo isso como algo estrutural para o setor de turismo e algo que pode fazer mudar o resultado das companhias. Isso vai mudar de patamar? Não vai mudar de patamar, mas qualquer iniciativa que seja positiva é importante. Eu, particularmente, não entendi
todas as regras de como vai funcionar. Eu entendo a ideia, né, a estrutura. A prática eu ainda não consegui entender. Mas, enfim, isso pode ser benéfico. As empresas, né, inclusive, aderiram isso com bons olhos. Né? Então, vamos observar. Isso pode ser positivo sim, Felipe. Maravilha. Alex André, eu estava até dando uma olhada aqui no Ibovespa. A sua pedida acaba dando resultado, viu, Alex? 0,2 de alta. Chegou ali, quase virou para o patamar negativo, não conseguiu. Se segurando. Se segurou como pôde e como não pôde, mas conseguiu. Ô Alex, ainda na esteira aí dos resultados, né? Estava até monitorando algumas outras companhias. Eu achei até interessante, né? O Grupo Soma acabou vindo com um resultado não muito bom, né? E na esteira também de resultados de varejistas de moda, né? Marisa, Guararapes, Grupo Soma, tá certo que são nichos diferentes por conta de um público-alvo, mas no fim das contas, no frigir dos ovos ali, é um setor de varejo de moda que acaba tendo, né, essa perspectiva um tanto quanto negativa olhando para os resultados, né? Queima caixa, não tem tanto lucro, um EBITDA não muito saudável, receita, as a parte vendas. De custo, tem a questão do governo custos atrapalhando também no meio do caminho, né? E aí cria-se um ambiente em que esse segundo trimestre acabou não sendo tão interessante para essas companhias, né, Alex? Hoje a gente teve essa tacada toda aí, né? Marisa, Guararapes e Grupo Soma. O Grupo Soma, inclusive, liderando as quedas do Ibovespa, quase 9% de queda. Legal. Inclusive, falando aqui de Grupo Soma, eu estava até comentando aqui nas minhas redes sociais também sobre uma empresa do Grupo Soma específico. Eu vou falar dela por aqui. Mas o resultado de Grupo Soma, ele se baseia muito em Hering, né? O peso de Hering é muito grande no Grupo Soma. E o que a gente tem visto explicadamente é o seguinte, tá, ô Felipe, que realmente o trimestre não veio tão bom, mas os dados operacionais, né, os dados agora, né, principalmente agora de julho, principalmente medidos pelo same-store sales, está vindo muito forte, ou seja, a recuperação do portfólio de Hering, todo o retrofit que fizeram na loja, né, a collab, a colaboração com outras marcas também de lançamentos, estão começando a aparecer o resultado, né, acho que não é de um trimestre específico. E outras marcas, por exemplo, a própria Farm, né, a Farm Global, a própria NV, que é a marca que eu citei também na minha rede social, né, da Nativosa, realmente é uma marca espetacular, tem crescido muito, mas é uma marca de nicho. Né? Ou seja, tem uma representatividade de resultado pequeno, mas é uma marca que está crescendo muito forte, é uma marca de extrema qualidade. Então, acho que isso que traz o diferencial, até como a Arezzo fez com a Carol Bassi, por exemplo, né? E também lançando o vestuário na Schutz. Então, é isso que pode trazer não só valor agregado, crescimento robusto e crescimento de margem. Essa é uma combinação de fatores, mas o desafio é a escala. O desafio é uma escala e também, claro, enfim, toda essa questão de competitividade. A competitividade agora no próximo trimestre deve ser sim mais acirrada, deve ser um pouco mais difícil, ao meu ver, mas eu acho que olhando aqui para frente, eu acredito aí que o nível de rentabilidade pode melhorar agora a partir do terceiro, quarto trimestre. Alex, você citou a Arezzo, né? Aí quando a gente olha essas marcas que têm um público-alvo um pouco mais de renda elevada, né? E que acabaram sendo algumas marcas que tiveram uma vida um pouco mais fácil, né? Sim. Diante de todo o cenário mais desafiador econômico, elas também enfrentam algumas dificuldades, né? Elas também têm algumas linhas ali, alguns momentos em que bate, né, esse desafio aí, esse olhar do investidor e isso complica, né, a vida do investidor quando você olha assim e fala, poxa, 9% caindo, será que é para tanto? Sim. Essa acho que é a grande pergunta, né, Alex? Porque quando a gente vê caindo ou subindo 8, 9, sim, como sim. Azul, você fala, pô, é para subir 8, 9. Quando cai, é para cair tudo isso. E aí vai moldando, né? Ou como o SFB, que caiu 25% no pregão. Você fala, pô, é para tanto? Enfim, são questões ali que vão batendo na cabeça do investidor ao longo de toda essa temporada de resultados e a gente fica se perguntando, né? Será que era para tudo isso? Será que não era para tudo isso? Você acha que esse setor, a partir de agora, vai continuar enfrentando mais dificuldades ainda, Alex? Aí a gente comparando os pares, né? O Soma, Arezzo, a própria
Vivara, né, que divulgou resultado recentemente também. Veio bom, né? Também veio bom, mas o mercado ficou... Será que o preço faz Exatamente, sentido, né? Exatamente. Fica aquela coisa que nem a Raia, por exemplo, né? A Raia também, que o mercado chama de incaível, né? Super cara no setor. Cara, eu digo no preço sobre lucro, né? Aquelas múltiplos, que isso também traz a qualidade da empresa. Mas respondendo a sua pergunta aqui, Felipe, eu acho que é uma pergunta super pertinente em relação às varejistas de moda, principalmente, que o varejo ele separa, né? Tem a varejo alimentar, enfim, mas o varejo de moda eu enxergo que é o seguinte, principalmente agora, os players mais, que, por exemplo, o Grupo Soma, a própria Arezzo, acho que o mercado ele tem que dar, na minha opinião, o mercado precisa dar mais prêmio em relação aos players de entrada. Tá? Acho que até pela dificuldade, por exemplo, players que têm o braço financeiro, Renner com a Realize, né? Temos C&A, temos outros players, vão ter dificuldade, né? Inadimplência, concessão de crédito, isso dificulta. Então, por um lado, quando o mercado está, né, enfim, demandando, o crédito está mais fácil, né? Ou seja, economia e expansão, isso ajuda, o crédito tem uma penetração maior nas vendas e ajuda a vender. Né? Esse é um racional das empresas ter uma financeira. Quando o cenário piora, é difícil. E a Arezzo e a própria Grupo Soma não tem essa vertente, e isso ajuda até a ganhar em relação à qualidade do portfólio em um setor muito mais resiliente. Então eu vejo, por exemplo, o Hering deve chegar em uma margem bruta de 40%, 45%, e tem uma recuperação de margem, de rentabilidade, é isso que praticamente o mercado enxerga para os próximos trimestres, já enxergando para o terceiro tri. Tem desafios, sim, competitividade, enfim, até estoques na Hering, dentro do normal, os estoques não tem nenhuma grande preocupação. Eu falo de Hering porque é grande parte de Grupo Soma, mas eu vejo que, olhando as outras empresas, né, Renner, por exemplo, que foi muito criticada, ok, o resultado o mercado já esperava que não ia vir um resultado tão bom, mas vamos começar a olhar para o preço. Será que esses preços atuais são racionais para um ciclo de médio e longo prazo, para uma Renner da vida? Eu acredito que não, esse preço não é justo, né, o preço de tela. Eu acredito que o mercado precisa enxergar com mais carinho. Mas aí, realmente, essa precificação vai acontecer do dia para a noite? Eu acredito que não, né, não vai ser do dia para a noite. Mas o investidor precisa fazer a lição de casa e entender também por que o mercado precificou dessa forma. E eu acho justo a precificação de agora, mas olhando à frente, eu vejo muito mais argumentos positivos para esse setor de vestuário. Tá? Mas aí tem que entender um pouco mais de qualidade. Eu, particularmente, eu prefiro estar exposto em ações de qualidade, eu digo no setor de vestuário, do que uma empresa do setor que está mais voltada aí à classe C, enfim, à classe B. Fechou, Alex André, fechou, e a gente continua, né, obviamente, debatendo alguns resultados, observando toda essa análise do Alex André sobre alguns resultados. Inclusive, estava vendo algumas repercussões aqui a respeito de várias empresas que o pessoal da nossa audiência começou a comentar também, falou, pô, Banco Paine, 13% de alta, CSU, 7% de alta, enfim, resultados que acabaram de empresas que não são tão comentadas, né, Alex André? Não estão tão no radar, de repente, dos investidores, mas que a temporada de resultados nos permite também trazer alguns comentários aqui. Falando da CSU, Alex, eu achei até interessante. Pô, lucrou 15% a mais no segundo trimestre, gerando caixa, enfim. Como que você viu esses números da CSU? O que aí você projeta e o que você percebeu que faz com que essa empresa aí suba mais de 6% no pregão desta quinta-feira? Olha, eu vou falar aqui de CSU, eu participei da teleconferência de resultados, inclusive, para quem escutar, tem uma pergunta minha lá, que eu mandei para os executivos, mas eu vou mandar dois slides aqui, eu estou mandando para o pessoal aqui, 3 slides, vou mandar para o pessoal aqui agora da nossa produção, o pessoal vai colocar aqui na tela daqui a pouquinho, enquanto isso eu vou falando, porque são slides que foram colocados na teleconferência que são muito importantes para vocês entenderem a dinâmica do resultado de CSU, tá? Primeiro é o seguinte, o que é a CSU de fato? A CSU é uma processadora de pagamentos, né, e ela tem as duas divisões. Eu vou explicar um pouquinho rapidinho, Felipe. Ela tem a parte de PAYS, a parte de pagamentos, que ela provê toda essa estrutura de pagamentos para os seus parceiros, para os seus clientes, e por outro lado, ela tem a parte de DX, que é a parte de atendimento, né, de call center. O que está acontecendo no resultado, gente? Para quem está olhando, enfim, agora, enfim, faz pouco tempo. A parte de DX está perdendo mix, né, dentro da receita da companhia. Isso é natural, isso foi muito forçado porque os clientes da CSU queriam a digitalização desse processo. Então, o que aconteceu? A companhia ela precisou fazer toda a digitalização do DX e, consequentemente, isso perde
né, uma receita adicional, porque isso traz um produto mais abrangente, ou seja, isso ganha margem, mas ao mesmo tempo a companhia cresce na pace. Então isso é natural. Esse pace de crescimento vai dar muito mais pela parte de pagamentos do que pela parte de ex. No agregado, nós vimos esse resultado. Uma receita e um EBITDA praticamente flat, nenhuma grande novidade, mas o lucro já crescendo em torno de 16%. Já mostra o índice de rentabilidade no portfólio. Tá? Então isso que a gente vai observar. Essa geração de caixa da companhia, né, é muito robusta, a gente consegue observar EBITDA, lucro, receita crescendo a diversos, mais de 10 trimestres consecutivos. E quando a gente pega aqui o valuation das companhias listadas de tecnologia, que tem aí como peer, né, da CSU, a gente consegue ver esse grande desconto. Inclusive eu estou aqui nessa tabela, aqui, nesse slide que o pessoal vai colocar na tela daqui a pouquinho, que a gente vê aqui praticamente os múltiplos, né, de CSU. A CSU está sendo negociada 3.2 vezes EBITDA, né, EV/EBITDA. Entre os pares, se a gente colocar aqui a média ex-CSU, a gente está falando de 13,9, ou seja, para a CSU chegar próximo dos pares, né, da média, tirando a própria CSU, a gente está falando de quase 14 vezes EBITDA. A gente está falando que a empresa tem que subir, né, teoricamente, 4 vezes. Não significa que a empresa vai subir 4 vezes. Mas na métrica de EV/receita, que é uma métrica para a empresa de tecnologia, a empresa é negociada com esse múltiplo de agora, uma vez EV/receita. Né? Entre a média do setor, ex-CSU, 3,6, ou seja, a empresa precisa se equiparar subindo 3,5 vezes. Então, se a gente começa a ver um desconto tão grande nesse sentido, né? ROI também. A empresa, a CSU, ela tem o melhor ROI de todo o setor, comparado de empresas, aqui no Brasil, de empresas de fintech, o ROI médio das empresas de fintech gira em 16%, as empresas de software e ERP, 11% de ROI, e software que mede ERP e SaaS, 1% de ROI. Nos Estados Unidos, ROI de 6%, empresas de fintech adquirentes, tecnologia de serviço financeiro, 8%, tecnologia de serviços financeiros, 3,7% na outra base de comparação. Né? Então, o que a gente consegue observar? Um ponto importantíssimo aqui, que a CSU ela entrega o melhor ROI, o melhor ROIC e o melhor dividend yield de todos, comparado a todos os setores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o menor múltiplo. Então, ou seja, isso mostra essa discrepância do preço de tela com os resultados que vão sendo apresentados. É uma companhia que ela tem um saldo líquido de caixa de 56 milhões, ou seja, se a gente observar a disponibilidade versus a dívida, a companhia tem mais caixa do que dívida. Então a gente está falando aqui de uma dívida líquida sobre EBITDA zero, né? Ou seja, a companhia não está alavancada, muito pelo contrário. Tá? Então acho que essa geração de caixa, né? Enfim, essa geração operacional, a gente consegue observar aí um crescimento de 1,5 vezes desde 2019. Então acho que são vários números que eu quero destacar aqui, ô Felipe. Mas e os gráficos, hein? Já estão prontos. Vamos ver se os gráficos estão prontos. Vamos colocar na tela então, para a gente comentar. Bom, primeiro gráfico, rapidinho aqui para a gente comentar. Eu estava falando sem gráfico, mas agora fica mais fácil para vocês enxergarem. Comparação trimestral aqui, tá, pessoal? Olha o CAGR, que é a taxa de crescimento composto desde 2019. Mais de 20% de crescimento de lucro bruto desde 2019, olhando pela base semestral. EBITDA, 17% de taxa de crescimento ao ano de crescimento de EBITDA desde 2019. Lucro líquido, 45% de crescimento. Olhando na base trimestral, a gente também consegue observar um ganho mais forte. Então, ou seja, quase 5% de lucro bruto, EBITDA 3% no trimestre, né, segundo o TRI de 2022 com esse trimestre, e lucro crescendo quase 16%, como eu comentei. Próximo slide, a gente vai comentar que eu estava falando sobre alavancagem, fluxo de caixa e caixa líquido. Basicamente isso. Dívida líquida, zero, né, ou seja, a companhia praticamente... Desculpa, dívida líquida por EBITDA, né, a companhia é praticamente zerada, tá, com 16 milhões de dívida líquida. Caixa líquido de 56 milhões de reais, isso aumenta cada vez mais, ou seja, a gente consegue ver a companhia muito eficiente, e fluxo de caixa também. E o próximo slide, o último slide para terminar, que é o valuation das companhias versus demais players. Esse slide eu adoro, porque a gente consegue enxergar valor em um slide. Olha que interessante, pessoal. 21% de ROI, 20% de ROIC, 7,4% de dividend yield, EV receita de uma vez, EV EBITDA de 3 vezes. E lembrando, a companhia distribuía antes de JCP, a companhia mudou a política de JCP. Né? Então hoje ela anuncia esse ano e já paga esse ano, né? E paga muito mais rápido do que pagava antes. Isso traz atratividade, porque gera, né, enfim, essa recorrência de retorno ao acionista mais rápido. Então isso também traz atratividade para o papel. Então é mais um papel que, ao nosso ver, lá na Sara Invest, tá, o Saravali, ele tem recomendação, ele enfim, já tem falado do CSU há muito tempo, eu participei do call de resultados, eu falei muito pela vertical de RAS, né, dentro da CSU Pace, que também é mais uma
uma vertente de crescimento para os próximos trimestres. A companhia tem ganhado novos clientes, enfim, adicionaram clientes no trimestre e tem mostrado uma consistente de resultados muito positiva aqui, Felipe. Falei bastante, mas eu citei tudo que tinha que falar aqui foi um mini conference call aqui de CSU para vocês aqui. Maravilha, Alex André, que o pessoal estava Obrigado, aí o pessoal foi super rápido aqui, colocar na tela também. Né? Agradecendo parabenizar. Toda a agilidade. Só para deixar pontuado aqui, 6,24% de CSU. O Ibovespa subindo 0,16%, nesse momento 118.598 pontos. A gente, claro, monitorando, de olho aqui em tudo o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente continua com esse papo, continua trazendo informações, continua trazendo análises e também convidados aqui para bater um papo com a gente. É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, o BMC Market já está de volta nessa tarde de quinta-feira. Continue com a gente. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Bion. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui na programação BMC Market, ao vivo, 3 horas e 33 minutos, a gente monitorando toda essa movimentação do mercado financeiro, principalmente porque a gente tem o Ibovespa ainda sustentando o patamar positivo. E se aguentar mais algumas horinhas aí, a gente consegue
reverter essa tendência do mês de agosto, que está com 7 pregões consecutivos de queda. Tem uma informação importante, saiu inclusive quase agora no nosso BMC News aqui no nosso canal do Telegram, na nossa comunidade do WhatsApp também, a respeito da defasagem da gasolina e da defasagem do diesel também nesta quinta-feira. A defasagem média do diesel está apresentando cerca de 30%, isso de acordo com a ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O preço da gasolina está 26% abaixo da paridade internacional. Essa é a maior defasagem do ano e a 9ª apuração consecutiva com os dois combustíveis apresentando níveis abaixo da paridade em mais de 20%. Segundo a ABICOM, para equiparar os preços, hoje a Petrobras teria que aumentar a gasolina em R$ 1,12 por litro e o diesel precisaria aumentar R$ 1,29. Eu tenho uma pergunta para o Alex André a respeito disso, né, Alex? Porque a gente olha para o dado e a gente olha para o gráfico, a gente olha para a informação e a gente olha para o desempenho na Bolsa de Valores. Olhando para a informação, não é tão bom assim para a Petrobras. Petrobras Sim. estaria dia após dia queimando caixa, colocando dinheiro para sustentar, abrasileirar esse preço de combustível em relação à paridade internacional. Olhando para o gráfico, Alex André, 4º dia consecutivo de alta. Hoje, inclusive, mais de 1% de alta nas ações de Petrobras. E aí a pergunta que eu tenho para você, isso na Petri 4, Petri 3 está subindo 0,3%. Mas a pergunta é, o Alex, não está conversando, né, a informação com o desempenho no Sim. Ibovespa, não está conversando, sem contar que depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre declarações do presidente Lula a respeito de Petrobras também. Mas não está conversando ou será que o mercado está vislumbrando um aumento de combustível nos próximos dias? Eu acredito que sim, Felipe. Essa defasagem realmente está grande e eu não acredito que vai fechar essa defasagem, né? Acho que fechar mais de 20%, né, que estava essa defasagem. Eu não acredito que isso deva acontecer no curto prazo. Mas se realmente o mercado entender que realmente essa defasagem não vai acontecer, essa política de preço que não é transparente, né? O que é a política de preço? Não vou mexer na defasagem, vou deixar dessa maneira. Aí os importadores já começam a reclamar, inclusive eu vim lá em Minas, né, dizendo que já está faltando diesel, né, em alguns certos tipos de localidade, ou seja, já tem posto pedindo 10 mil litros, estou chegando só a metade, chegando 5 mil litros nos postos. Então, ou seja, isso já começa a traduzir, mas não estou falando de desabastecimento, acho que é muito exagerado falar de desabastecimento no Brasil. Alguns pontos, algo um pouco mais, um pouco mais pontual nesse sentido, mas eu vejo como uma preocupação dos importadores e a Petrobras comprando derivado russo, né, que é abaixo da paridade internacional. Então, ou seja, a Petrobras compra o diesel russo, né, derivado de petróleo russo abaixo da paridade, por isso que ela consegue, trazer resultado, né, mas os importadores, estão reclamando, eu acho que isso tem que ter algum fechamento de gap nesse sentido. Talvez não 100%, mas se realmente tudo mais constante continuar dessa maneira, o petróleo subindo, a preocupação aumenta e a pressão sobre o mercado vai ficar ainda mais, porque essa pressão para aumentar a defasagem impacta a inflação, isso é uma bomba relógio que, né, uma batata quente fica na mão da Petrobras, Felipe. Ô Alex, inclusive tem uma notícia, né, o presidente Lula tá no estado do Rio de Janeiro, né, e aí ele falou o seguinte, né, disse que o Estado vai retomar a produção de navios depois que a Petrobras anunciar um novo plano de investimentos. Abrindo aspas aqui para o presidente Lula, o Rio vai voltar a fazer navios porque a Petrobras vai anunciar um plano de investimentos. A retomada aí da indústria naval brasileira é uma bandeira defendida aí pelo presidente Lula desde as eleições e a Petrobras vem sinalizando uma reaproximação com alguns fornecedores locais num movimento que tem como objetivo elevar as contratações, melhorar inclusive o cenário do mercado de trabalho no local, né? Essa notícia aqui, o Alex André, vinda do presidente Lula,
também a gente fica se questionando, né? O CEO é o Jean Paul Prats, falou que vai ter uma política de investimentos alinhada com o que já tem no planejamento estratégico, sem mudanças muito bruscas, e o presidente Lula sinalizando outra coisa. É interessante que o presidente Lula fala em nome da Petrobras, o ministro de Minas e Energia também fala sobre Petrobras, a ministra Marina Silva, e o Jean Paul Prats também, enfim, não traz uma interrogação na cabeça do investidor, Alex André? Acho que traz sobre sim. quem que está no controle do navio? Com certeza, eu acho que traz sim uma certa imprevisibilidade, isso atrapalha até mesmo a precificação de Petrobras, né? Quando a gente olha em relação a múltiplos, né? Valuation, múltiplos olhando ali, EBITDA, preço sobre lucro, é uma das empresas mais baratas, né, do mundo. Claro, mas a política de dividendos, enfim, foi revista, mas não foi tanto assim quanto o mercado esperava, né? A perspectiva em relação ao fluxo de caixa livre, em 45%, o mercado esperava 40%, né, em relação à distribuição. Isso não impactou tanto e o papel continua descontado olhando para múltiplos, mas porque o mercado não coloca tanto preço nisso, Felipe? Porque o mercado não fecha o gap, né, em relação às outras majors no mundo inteiro? Porque tem esse fator político, tem essas decisões que sempre vão continuar. Não é Lula, não é Bolsonaro, enfim, todos os governos tiveram interferência, né, na própria Petrobras, e eu vejo esse desconto até, de certa forma, justificado. Mas, enfim, esse peso político continua e essa imprevisibilidade não só afeta a Petrobras, afeta a Bolsa inteira e também, claro, as perspectivas macroeconômicas, né? Maravilha, Alex André. E só para trazer a perspectiva aqui, ó, Petrobras preferenciais subindo 1,02% e a Petrobras ordinária subindo 0,27% neste momento. Inclusive, vamos chamar nosso convidado de hoje, o Gilvan Bueno, ele que é sócio, gestor educacional da Hora, mas já está aqui conosco. E como morador do grande estado do Rio de Janeiro, gostaria de agradecer a participação do Gilvan aqui, falar que você é sempre muito bem-vindo. Gilvan Bueno, tudo em ordem por aí? Camisas combinando, né? 3 camisas azuis simultaneamente aqui na BMC News. Um abraço para toda a nossa audiência. Que alegria estar de volta. O Rio de Janeiro está pegando fogo, super calor. Mas aqui eu acho que a grande alegria, o calor aqui é de rever os amigos tão queridos. Um abraço a todos. Ô Gilvan, abraço também. A gente estava falando aqui da Petrobras, né? E aí eu queria saber a sua visão, porque muita gente já fica se perguntando, né? Poxa, desenvolver navio de novo, estimular a produção de navio de novo, Petrobras entrando nessa jogada aí. Como que você avalia isso aí, ô Gilvan? Como que você vê que está aí, né? Praticamente no quintal do Gilvan Bueno. Como que você vê essa questão? Claro que impossível não olhar para trás, não olhar no retrovisor e ver o que aconteceu também, né? Enfim, como que você vê esses movimentos, Gilvan? Cara, muito boa pergunta. A gente tem que contextualizar que o estado do Rio de Janeiro, frente às outras principais capitais brasileiras, ele tem uma curiosidade. O Rio de Janeiro, ele é muito aderente, ele tem uma participação muito relevante com o business Petrobras e a marinha mercante, ou os projetos que envolvam embarcações, ou os projetos que falem de exploração de petróleo. Por quê? Porque aqui foi um grande celeiro, né? Sabemos que vários projetos passaram por aqui e um momento que o setor perdeu essa atratividade, os projetos envolvendo petróleo, os projetos envolvendo a marinha mercante, os projetos envolvendo esse ecossistema deixaram de ser rentáveis há alguns anos e alguns estados aqui do Rio de Janeiro perderam sua lucratividade, que vai um conceito muito importante, porque esses estados, esses municípios, eles eram basicamente dependentes da receita da Petrobras. Então, Campos de Goytacazes, que é uma região norte aqui do estado, tinha um seu ecossistema diretamente ligado ao crescimento da Petrobras. Então, a gente tem uma empresa que a gente pode voltar no passado, que era a Lupatec, que passou por uma grande RJ, que tinha muito da sua produtividade aderente ao negócio Petrobras. Aqui a grande pergunta é, os projetos de petróleo fazem sentido? Então, sabe um estudo recente, a gente tem aqui 2 matrizes energéticas recebendo investimento, a energia eólica e a energia de combustíveis fósseis. Nós sabemos que a energia eólica está no seu melhor ano em termos de investimento, vários assoros mostram que os investimentos em eólica aumentaram e os investimentos em combustíveis fósseis dependem basicamente do preço do barril de petróleo. Então, se você tem um preço do barril de petróleo menor, se você tem ali
maior dificuldade no custo de produção, isso vai ser muito ruim. Então, do ponto de vista, a pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte: investir nesses projetos serão projetos para gerar lucratividade para a empresa, ou serão projetos que terão um custo operacional muito alto e pouca lucratividade e, consequentemente, aumentando o endividamento da empresa, que já melhorou muito, se a gente olhasse no retrovisor, há 4 anos atrás. Então, a grande pergunta é entender se a lucratividade de investir nesse tipo de negócio vai ser para o bem da empresa, ou a empresa vai ser uma empresa estatal direcionando sua energia para fazer projetos que talvez não sejam tão rentáveis daqui a 5, 10, 15 anos. Gilvan, prazer falar contigo. Que bom, em quanto tempo que eu não falo contigo, fico te acompanhando, está voando como sempre. Prazerzão, vamos lá. Eu estava falando aqui, o Felipe já sabe o que eu vou comentar aqui, né, Felipe? Vamos lá, eu estava aqui da camisa azul. Não. Mas vamos lá. Eu quero falar do setor de aéreas, né? Que a última vez que eu falei contigo foi o setor de aéreas. Eu sempre gosto dessa provocação, né? No bom sentido. Porque eu lembro que eu falei contigo, você falou assim, olha, eu não gosto de investir em empresas aéreas, né? E o resultado de Azul, não sei se você acompanhou, foi um resultado recorde, né? EBITDA, receita, resultados operacionais, desalavancagem. Mas eu queria entender o seguinte, até a fala que o Felipe estava comentando aqui durante a programação, né, do presidente, do diretor financeiro, o Malfitani, dizendo que o ciclo está muito favorável, eu concordo com ele. Você, Gilvan, você acredita que, apesar de você não gostar do setor aéreo, você acredita que o setor aéreo pode ser uma proxy do que pode acontecer com a economia, com os ativos cíclicos locais, ou seja, os ativos que foram mais sensíveis, não só o setor aéreo, a gente tem outros setores que não foram beneficiados lá atrás, e que agora o mercado pode olhar com bons olhos, ou até mesmo começar a gostar um pouco mais. O setor aéreo é o mais polêmico, mas temos o setor de varejo, tem outros setores que lá atrás não performaram tão bem, e agora, não só com queda de juros, enfim, inflação, essa perspectiva macro pode ajudar um pouco esses setores. Você concorda com isso, Gilvan? Você continua um pouco cauteloso? Não, acho que a cautela ela já acabou. A gente pode dizer que essa cautela acabou se a gente olhar, por exemplo, empresas como Plano & Plano, que era uma empresa ligada à construção civil. Então, quando você tem um conhecimento e sabe que em macroeconomia o primeiro setor que tende a crescer numa recuperação econômica é o setor da construção civil, porque ele é o setor que emprega e, basicamente, a política macroeconômica cria mecanismos para acelerar a atividade econômica olhando para a construção civil. Então, Plano & Plano, se você olhar aqui o gráfico agora, convido a todos aqui, Alex depois põe aqui o código, apresenta, subiu mais de 300%. Nós sabíamos que a empresa de educação, nesse atual governo, ia ter uma grande recuperação. A Estácio está subindo mais de 200% desde que esse novo governo entrou. E tem uma outra questão também, uma mudança muito estrutural que aconteceu no projeto Minha Casa Minha Vida. Ela tinha uma faixa, e eu tenho a oportunidade de conversar com empreiteiros, com bancos que são dedicados a isso. Minha Casa Minha Vida estava numa faixa de 240 mil para ter o financiamento e uma série de subsídios, foi aumentado agora para 320, então diversas empresas mudaram o seu perfil. E sobre a questão de aviação, aqui a gente tem que lembrar que o cenário mudou muito. O barril de petróleo desceu, a capacidade econômica de algumas pessoas aumentaram, o preço das passagens está cada vez mais acessível, e também o detalhe, né, parabenizar o CFO, porque a lucratividade, os drivers de crescimento da companhia são outros, então eles reduziram muito o custo, fizeram um exercício muito bom. Essa não é uma empresa listada que eu vou falar, mas a JetSmart, que é uma empresa dedicada à aviação low cost na América Latina, tem feito uma série de investimentos e falando que o principal mercado dela será o Brasil nos próximos anos. Então, a gente tem mudanças cíclicas, assim. Acho que o Barça tem uma coisa muito boa, que ele já falava mal do setor de varejo quando o Magalu estava explodindo. Então, o Barça falava mal e a gente viu que 5 anos depois o Barça estava certo, setor de varejo. Os últimos balanços, a gente olhar, por exemplo, Centauro e CVC, que a gente pode comentar aqui, mostraram o desafio da companhia. Então, a aviação está num novo cenário. Então, quando a gente acabar aqui, eu vou postar um gráfico mostrando que a gente tem empresas que são boas para performar em ambientes de macroeconômicos de política expansionista. Então, acho que essa política expansionista de reduzir os juros vai ajudar muitas empresas, porque vai descer a alavancagem. E a gente tem empresas que performam melhor em cenário contracionista, porque vivem desses juros mais altos. Ô Gilvan, e aí você citou, né, varejo e aéreas, e aí tem sempre aquelas frases, né, aérea tem dois tipos, né, aqui faliu e que vai falir, que vai falir. Varejo tem 2 tipos que faliu, que vai falir.
Com tanta empresa, setor, investidor fica de fora, olha para outros setores, olha para outras empresas, ou surfa um momento, igual o Alex estava falando, né? O ciclo está favorável, o ciclo está interessante. Surfa um momento, seja feliz, mas não necessariamente casa com a ação, não necessariamente compra e não olha nunca mais. Como que ajusta, Gilvan, as expectativas? Vamos perguntar para a nossa audiência que está aqui o seguinte: Vale do Rio Doce, Vale 3, né? Tá barata, 65, 68 ou 70 reais. Se você falar com algumas pessoas otimistas, eles vão falar, está super barato. Mas a grande pergunta é, qual é o drive de crescimento das ações da Vale? Com a mudança estratégica da empresa, se dedicando a outros produtos, é basicamente a China que puxa o crescimento de Vale. Então, se China mostra que vai ter uma expansão econômica, se o seu setor de construção civil, mineração e siderurgia estiverem em crescimento, as ações da Vale vão subir. Então, você pode hoje, por exemplo, comprar as ações da Vale, e essa semana nós tivemos uma semana muito tumultuada com a China mostrando alguns desafios do setor imobiliário. Você pode achar que Vale está barato e ela pode chegar a incríveis 40, 18 reais. Não estou dizendo que aqui é isso, não estou dizendo que nós não sabemos aonde é o fundo do poço, porque o drive de crescimento dessa companhia mudou. Então, sobre varejo, cara, qual é o exercício aqui? A gente tem que olhar as empresas que estão com baixa alavancagem financeira. Se a gente olhar, por exemplo, CVC, ela está com alavancagem financeira quase 3 vezes, ou seja, do que ela produz, ela está 3 vezes acima do que ela produz. Se nós olharmos, por exemplo, Centauro, que eu quero falar de maneira mais específica, também tem uma alta alavancagem. Então, essas empresas de alavancagem, a gente tem que entender como é que ela vai fazer toda essa ideia de sanear, de equilibrar as contas. E agora, com o Selic mais baixo, pode ser um atrativo. Então, o investidor ele tem que ter um cuidado dessa ideia de comprar e carregar e segurar. Eu acho que ele tem que consumir materiais como o BMC News ou relatórios que a gente está hoje disponibilizando gratuitamente aqui na Orma e todo o mercado, para entender que, às vezes, algumas situações mudam. Por exemplo, fundos imobiliários. Fundos imobiliários, muitas pessoas têm falado que fundos de tijolos talvez seja uma boa nessa mudança de juros. Então, você sempre tem que avaliar carteiras de tempos em tempos, porque é como se as ações, que são empresas, na verdade, aí vou mudar minha fala, as empresas, elas têm motores de crescimento, motores de aceleração, e que em alguns momentos ela precisa de uma gasolina para fazer essa combustão. Então, alguns motores de crescimento de algumas empresas hoje precisam passar por uma retificadora, porque estão desafiadores, mas outros motores estão tinindo. Então, acho que projetos voltados para Minha Casa Minha Vida estão respondendo muito bem, o setor de educação tem respondido muito bem, parece que o setor de commodities não tem respondido tão bem, e parece que as small caps, como eu já falo há bastante tempo, tem ali algumas janelas de oportunidade interessantes. Maravilha, Gilvan Bueno. A gente está com o tempo um pouco mais curto nessa quinta-feira, mas é sempre um prazer recebê-lo aqui. É sempre muito bom a gente poder bater esse papo. Volte mais vezes, meu caro, e a gente se vê na próxima. Eu que agradeço, queria dizer que eu me sinto super em casa, então sou um brincalhão, falo com todo mundo, tenho um carinho a todos, a Renata, e parabenizar o programa cada vez melhor. Um abraço a todos. Valeu, Gilvan. Abraço para você, sócio e gestor educacional da Orama. Alex André, 30 segundos, considerações finais, antes de irmos embora nessa quinta-feira. Considerações finais, continuamos aí a observar, acho que os balanços de hoje são diversos, mas eu vou dar um pouco de atenção aqui para Infracommerce, tá? Não sei se todo mundo conhece, resultados que vão sair, Infracommerce, Padtech e outros balanços também que vão ser divulgados hoje, tá? Eu continuo bem otimista em relação ao setor educacional também, tá, Felipe? De forma geral, o setor de construção civil, PLPL também vai ser divulgado hoje, o mercado colocando com expectativa forte. Então, ou seja, acho que leitura aqui na nossa bolsa, mais uma vez aqui positiva e rompendo a sequência de 7 quedas, né? Se tudo mais constante, estamos aqui 0,20 de alta, então, enfim, teremos aí talvez uma sexta-feira um pouco mais alegre, né, no fechamento dessa quinta-feira. Se continuar assim, Alex, vamos cestar bem. Talvez, né? Talvez. Não vai reverter a queda de agosto nem da semana. Não vai. Mas pelo menos reverte um ciclo aí de queda. Exatamente. Valeu, Alex. Até amanhã, hein?
Abraço, é isso aí. E abraço para você, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui conosco no nosso BMC Market. A gente volta amanhã a partir das 2h30 da tarde. Você fica agora com o closing, fechando o mercado, trazendo os principais destaques dessa quinta-feira. Até amanhã, forte abraço, tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.